vamos lá, acho que agora dá para terminar, né? Vamos lá na parte 3, vamos ver se a gente consegue terminar aquela parte que a gente tem que ter feito domingo, vamos ver se a gente consegue evoluir agora. Então é isso, tá? Então testar o laringo sempre, posicionamento, fixação e manutenção, que é a droga de manutenção, a droga que a gente vai deixar no paciente. Normalmente, né, o protocolo que estava utilizando até então era fentanil e midazolam, você faz a diluição ali. Tem médico que gosta de deixar puro, tem médico que gosta de fazer com soro, aí você tem que ver o protocolo da sua unidade. Eu aprendi a fazer puro, tá? Fentanil e midazolam, 10 ampolas de fentanil, 10 ampolas de midazolam e você coloca para correr ali 2 ml hora. Se for diluído com soro, aí tem que ver uma proporção ali de diluição para fazer 10 ml hora, que é o padrãozinho, tá? Então aí vai depender de como, qual que é o protocolo que a sua unidade vai estar seguindo, qual que é o protocolo que a sua unidade vai estar seguindo. Show de bola? Então, ó, agora a gente vai mostrar os exemplos. Olha que visão aqui, ó. Esse paciente ele fez uso do coxinha. Aqui, a gente tem um coxinha aqui embaixo. Ó, abre aqui, ó. A gente tem a presença do coxinha aqui embaixo. Qual que é o problema? Ele não está, o externo não está aliado com o meato acústico, né? Com o meato acústico aqui ele não está alinhado. E olha como que isso aqui na verdade não está fazendo bem. O tanto que essa intubação vai ser mais difícil. Então, o posicionamento correto é a gente pegar esse coxinho, primeiro que ele está muito grande, tem que ser um pouco menor, né? Essa dobra aqui eu não gostei. E colocar ele mais posicionado aqui para fazer uma linha reta, para facilitar a intubação. Então, isso aqui na verdade está atrapalhando a intubação. Isso aqui é uma coisa que está piorando a situação, tá? Vai dificultar mais a intubação. Olha como que muda quando a gente tem esse posicionamento, né? Posicionamento mudou completamente. Além disso, ele colocou o coxinho. Fez uma proteção subescapular também, fez uma proteção com a cabeça. A gente aliou o meato acústico com o osso do externo. Olha que tá bonitinho para entubar. Aqui a gente consegue trabalhar, né? Se for passar a máscara laríngea, se for passar o tubo, né? Sei lá qual vai ser a decisão que vai ser tomada. Aqui a gente tem uma via aérea que está muito mais confortável para fazer intubação. E aí, ó, se você escolher, a gente tem que falar sobre a cânula de Guedel, tá? A cânula de Guedel é muito importante, tá? Ela existe, ela tem que ser utilizada e eu não vejo a maioria dos profissionais utilizando e eu não sei por quê, tá? Porque ela tem que ser utilizada. Na hora que você faz uma droga tipo succinilcolina, o seu músculo ele vai esmurecer, né? Isso, ele vai dar uma tremidinha e ele vai parar, a gente chama de fasciculação. Ela faz uma espécie de fasciculação e depois ele deita. Só a língua deita. E na hora que você está deitado, ela pode ocluir a passagem de ar, que é tudo que a gente não quer, porque eu vou ter que fazer uma pré-oxigenação, né? Prepara um ambu, conecta no oxigênio, coloca ali o balão, entre aspas, né? E a gente vai fazer uma pré-oxigenação até estar tudo pronto para o médico colocar o tubo. A gente vai tentar estimar ali uma saturação de 98% mais ou menos, para que aí a gente tira e a gente vai ter um médico para fazer a intubação. Então ele vai ter um tempo ali de no máximo 1 a 2 minutos para fazer essa intubação. Caso ele não consiga, volta para a máscara, vamos tentar saturar de novo, senão ele vai parar por hipóxia, tá? Então a gente tem esse período de pré-oxigenação. Se na pré-oxigenação a língua estiver ocluindo a passagem de ar, a língua deitar, entre aspas, não adianta nada eu tentar fazer a pré-oxigenação, porque não tem por onde o ar entrar. Tá? Então, por isso que existe a cânula de Guedel. A cânula de Guedel é a certeza que a língua não vai me atrapalhar, que a língua ela vai ficar na posição e a gente vai conseguir ventilar mesmo nessa situação. 2. Qual que é a segunda importância da cânula de Guedel? A cânula de Guedel vai evitar em paciente, alguns tipos de paciente, que ele morda a língua, tá? Então, dependendo da situação que você tiver, depois de intubar, o paciente voltando, o antes de intubar, dependendo da situação, tem muitos contextos, eu não vou conseguir lembrar de todos. O paciente morde a língua, e a língua ela pode fazer uma sutura, né? Pode fazer um corte na língua, paciente confuso, morde, trava aqui, às vezes não está nem respondendo, às vezes está descerebrando ou está decorticando, né? Que são ações involuntárias por conta de trauma a nível craniano, né? Pode descerebrar, pode fazer decorticação, ele vai lá e rompe a língua. Então, a cânula de Guedel também tem essa função também de evitar uma condição dessa, tá? Evitar uma condição de morder a língua, tá? Que pode ser um risco também, pode ser uma coisa preocupante também. Por isso que existe a cânula de Guedel. A cânula de Guedel ela é muito importante para evitar a obstrução e tem que ser usada. Inclusive, a cânula de Guedel, a gente consegue aspirar o paciente com a cânula de Guedel e ela é muito importante.
Ela tem que ser medida do meado acústico até a fissura do lábio aqui, a gente faz uma medição mais ou menos, e aí ela vai ser inserida para cima, né? Então a gente vem com ela em cima e vai girando ela para encaixar no fundo da garganta. Então você vai colocar ela colocada com a altura, a gente não coloca direto, né? Coloca ela apontada para cima do palato duro e a gente vai girando e até colocar a cânula de Guedel lá embaixo. Agora eu quero mostrar para vocês o posicionamento, né? É muito importante a gente sempre discutir isso. Olha o posicionamento desse profissional aqui fazendo a intubação, cuidando se for um fisioterapeuta, né? Cuidando da intubação. E esse outro profissional aqui, tá? Então, não tem necessidade disso, tá? Infelizmente, hoje em dia, tem uma cultura aí, uma geração que é passar de um para o outro, que ensinam de uma forma que não é compatível com o que é praticado lá fora, né? Não tem necessidade de ter esse posicionamento aqui. Se o paciente estiver bem posicionado, a gente pode colocar ele até sentado para fazer essa intubação. Não precisa ser necessariamente deitado. Né? E se você tem um vídeo laringoscopia, que é uma coisa mais moderna, você consegue fazer essa intubação perfeitamente em pé. Tá? Existe até uma intubação agora, eu vi recentemente, vi que está saindo muito nas mídias, já ouvia falar, mas nunca tinha visto, que é a intubação face-to-face, né? Tete a tete, cara a cara. Aquela intubação começa de frente para o paciente deitado, né? E aí ele consegue intubar de frente com equipamento ali, um videolaringoscopia, e aí ele consegue fazer a intubação face-to-face, que é interessante também, é algo a ser pensado, tá? Então, olha tanto que está plasticamente mais confortável aqui para esse profissional, e quanto que isso aqui está tão desconfortável. Então, galera, tem uma frase que eu sempre digo muito, se você está sofrendo, você está fazendo errado. Porque existe um modo fácil de fazer e um modo certo de fazer, né? Esse daqui é o modo certo. Olha que profissional aqui despreparado, né? Mal habilitado para estar fazendo isso. E aí a gente vai para a mnemônica. Essa mnemônica eu tirei para vocês para a gente falar as principais causas que faz o paciente baixar o nível de consciência, que não tem, ou às vezes pode até ter, a indicação de intubação, e as principais causas que vocês têm que ficar cientes diante da intubação, tá? As causas que vocês têm que ficar diante da intubação, que é o AIO TIPS, tá? Então lá a gente vai pensar do álcool, tá? Falei para vocês, paciente em estado de coma alcoólico não está necessariamente parado, ele está rebaixando por conta da quantidade de álcool que ele ingeriu, mas ele não tem uma indicação só por isso para intubação. Se tem alguma outra coisa associada, o álcool ele faz o paciente rebaixar o nível de consciência, mas não é um paciente que vai cair naquela escala de Glasgow lá, porque ele tem um fator condicionado, né? Aquela escala de Glasgow não vai me dar exatamente o que eu preciso. A gente vai fazer a hidratação, vai fazer um soro glicosado no paciente, enfim, vai fazer o tratamento dele, mas só por isso ele não tem indicação da intubação. O próximo, epilepsia, são os pacientes pós-ictal, né? O paciente tem convulsão, depois que ele volta da convulsão, ele volta confuso, cansado, perdido, né? Não sabendo explicar direito, não vai responder ao que você fala. Então, isso é o esperado, né? Esses ataques epiléticos aí, isso é esperado que ele volta do pós-ictal completamente confuso, perdido, enfim. Insulina, de mais ou de menos, tá? Então a falta de insulina, o excesso de insulina vai fazer a hipoglicemia, que deixa o paciente confuso, não é intubação, tá? Nesse caso a gente vai fazer ali a glicose ali para dar uma melhorada no paciente, e o excesso de insulina e a falta de insulina também vai fazer uma hiperglicemia, né? Uma emergência hiperglicêmica também por excesso de açúcar, né? De glicose. Também as duas podem ter essas condições de deixar o paciente ali com essa condição. Overdose de drogas, tá? O paciente faz uso de drogas, também pode levar ao rebaixamento do nível de consciência. Uremia, tá? Principalmente paciente que é renal crônico, que está descompensado, vai ficar confuso, vai falar coisa com coisa, não vai responder bem na escala de Glasgow, mas ele tem uma coisa associada que é um paciente renal crônico, tá? Isso pode ser agudo, isso pode ser crônico, tá? A gente tem condição de paciente que tá ali com a chamada, que ele faz diálise, né? Por modo temporário, por uma condição que aconteceu, talvez pelo antibiótico que utilizou, o sistema renal dele deu uma ferradinha, mas vai voltar, né? E a gente pode ter esse aumento da uremia, que é a ureia, beleza? Trauma, né? Trauma, aí a gente entuba, né? Aí trauma crânioencefálico, choque hemorrágico, tudo a gente tem que intubar para tentar garantir a respiração do paciente. É uma das causas que leva para a intubação, principalmente uma das causas que fazem muita intubação a partir daí. Paciente catatônico, paciente com depressão grave, tá? Então, paciente que está em choque, por exemplo, às vezes teve um trauma muito forte na família. Ou o caso do paciente que ele é catatônico, que tem esquizofrenia, né? Ele não vai responder a minha escala de Glasgow, não responde nada. Então, ele tem aquele olhar fixo, não tem nenhuma reação com o mundo, fica parado.
o tempo todo sem reação, não tem verbalização, esse paciente ele tem uma escala de Glasgow ruim? Não, ele tem uma doença associada, né? Então, um problema psiquiátrico aqui. O problema dele não é tubo. O problema dele não é tubo. O problema dele é que ele tem uma doença associada. Aqui não, a gente não pensa em intubação. E sepse, galera. Sepse talvez seja uma das coisas que mais me preocupa, tá? A principal causa de morte de UTI é sepse. Cerca de 70% aí das mortes de UTI é por conta de sepse. Sepse é uma infecção que vai ficar generalizada, né? Antigamente a gente até falava que era uma infecção generalizada, hoje não se usa mais essa terminologia, a gente chama de sepse ou sepsemia. Então, o paciente que está em sepse, em algumas situações, ele vai ficar confuso, tá? Vai ficar confuso, vai ter aumento da uremia, enfim, vai acontecer muita coisa. E aí a gente tem que ficar de olho que esse paciente vai rebaixar o nível de consciência, e com certeza esse paciente aqui vai pedir tubo, tá? Vai rebaixar, vai pedir tubo. E aí a gente tem a VAD, tá? Que é via aérea difícil, VAD, tá? Existem algumas situações, principalmente em intubação seletiva, que a gente tem que ficar de olho para tentar prever complicações durante a intubação, intercorrências não pensadas na intubação. Então são sinais que o paciente vai me dar que eu tenho que ficar atento que na hora da intubação a gente pode ter problemas, tá? Então, ó, aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Aqui, por exemplo, ó, a gente vai ter uma protusão. A gente vai ter uma produção da maxila, não é isso? A gente vai ter uma produção da maxila. Aqui a gente tem uma produção da mandíbula, tá? Então a gente tem a mandíbula, ela tá aqui na frente. Os dois são muito ruins para intubar. Isso aqui é um sinal de via aérea difícil de ver a glote, é uma coisa muito difícil de promover a intubação a partir disso daqui. Paciente com barba grande, é difícil ventilar, então aquela pré-oxigenação, não vou conseguir vedar a máscara no rosto do paciente que tem uma barba grande, é algo que eu já tenho que pensar se a casa de intubação for ser seletiva. Paciente com dente à mostra ou dente grande, né, paciente que fisiologicamente tem um dente maior, isso é um paciente que vai me dar trabalho para intubar também, tá? E o paciente com massa, pode ser câncer, pode ser bócio, né? São massas que tem por falta de iodo no caso do bócio, né? Por isso que o seu sal é sal iodado. Isso foi uma coisa do Ministério da Saúde, colocar iodo no sal, que é uma coisa que você consome praticamente todos os dias, né? Então esse iodo vai evitar que você tenha bócio, né? E o bócio, ele é um indicativo para ter dificuldade também na intubação ou massas, né? Às vezes a pessoa tem um câncer, tem uma tireoide, tem alguma coisa assim muito, né, exacerbada, isso aqui vai ser uma dificuldade muito grande para intubar também. Isso é algo que tem que ser previsto. Aqui eu já vou ter todos os meus equipamentos. Eu tenho que intubar essa senhora, a gente vai conseguir prever essa intubação, beleza, eu tenho que ter um bujo, eu tenho que ter um videolaringoscopia, eu tenho que ter uma máscara laríngea, eu tenho que ter um arsenal ali na minha mão que eu posso utilizar caso não dê ali de saída, não dê certo a intubação. Porque a gente já está vendo que vai ter uma dificuldade no caminho. Então, ó, tem um mnemônico aqui que chama limão em inglês, lemon, que a gente vai utilizar para falar dessas condições, tá? Então, ó, rosto, olha para o rosto, tá? Trauma de face, a gente não passa a sonda nasentérica em trauma de face, não passa a sonda sonda nasogástrica, sonda nasentérica ou entérica. A gente não faz intubação, dependendo do trauma que a gente tiver, a gente não faz intubação do paciente que está com trauma de face, porque ele pode ter desvio de percurso, pode ter desvio de via, né? E ir parar no cérebro, porque ele tem trauma de face, e aí você acaba de matar o paciente, vai meter uma dieta lá, vai aumentar a pressão intracraniana, infecção. Nossa! Faz um estrago muito grande, a gente acaba de perder o paciente. Então, ó, o ERIC vem de inglês, né? Uma face anormal, trauma de face, barba grande, ausência de dente. É muito difícil você fechar a vedação aqui na pré-oxigenação sem dente. O dente ele tem uma função de vedar um pouco a saída de ar, tá? Por isso que uma pessoa que quando ela perde os dentes, ela tem uma maior dificuldade de aprender a falar de novo, né? Até a fala dela muda, o som da fala dela muda quando ela não tem dente, tá? O dente ele é muito importante na fonação também. Obesidade também, né? Então, a gente olha para paciente que é obeso, ele parece que tem um pescoço assim, né? Parece que ele tem um pescoço mais encurtido, mas não, é porque ele cresceu, né? Essa parte do corpo aqui, e o pescoço ele fica mais difícil. Olha o tanto que é mais difícil a gente abrir via aérea aqui, o quanto que é mais difícil intubar, né? Obesidade é uma condição, cirurgia prévia em pescoço também é uma condição que vai dificultar a intubação do paciente, tem que ser avaliada como que vai proceder essa intubação nessa via aérea difícil. Vendo isso, vamos para a próxima.
Malampati, tá? É uma escala que se tem, a gente tem duas escalas, a escala de Malampati e a escala de Comark, tá? A escala de Malampati é uma escala que ela serve para avaliar o fundo, né? O palato mole, onde a gente está vendo a via. Se vocês observar na número 1, a gente consegue quase que entubar o paciente só dele abrir a boca e colocar a língua para fora sem fazer som. Não pode fazer som, senão a gente abre a via. A gente tem que ver ele natural. Se eu falar quando eu falo o som, quando eu produzo o som, sobe o assoalho bucal e aí eu consigo ver tranquilo. Por isso que os médicos pedem pra gente falar lá na frente, porque consegue abrir, consegue ver melhor. Não, tem que ser como é mesmo. Só abre a boca, coloca a língua para fora e a gente vai ver. Se vê dessa forma aqui, opa, intubação tranquila, vamos conseguir intubar bem. Se ficar próximo do que está no 3 e no 4, opa, a gente tem um problema, tá? A gente tem um problema porque olha a dificuldade de ver o fundo, né? O fundo da garganta, entre aspas, né? Ou a dificuldade de ver lá a faringe, né, a hipofaringe. Olha que dificuldade que vai ser intubar isso aqui. Esse paciente vai dar uma dificuldade do caramba, que ele vai ser uma intubação quase que às cegas, né. Então, isso também é algo que tem que ser avaliado. Então, você está trabalhando no centro cirúrgico, o paciente vai para intubação amanhã, faz a avaliação da Malampati do paciente e relata, conversa com o médico, né, conversa com o anestesista, olha a situação que a gente está levando esse paciente, que um paciente vai ser uma intubação difícil. Fora isso, a gente tem o E, que é os dentes, né? Ele é os dentes, que é o Opter Bit Lip Test, que é pedir para o paciente colocar o dente na parte de cima do lábio, tá? Se ele conseguir isso, ele tem uma condição boa de intubação, tá? A incapacidade de fazer isso representa 70% de piora na intubação. Então, é uma previsão que a gente faz de como essa intubação vai ser complicada. O paciente não consegue, por questão fisiológica, fazer esse movimento, é um paciente que vai piorar a intubação, é um paciente que vai ter uma dificuldade maior, é um paciente que eu já vou para essa intubação com uma máscara laríngea, já vou com BU, já vou com videolaringo, eu já vou esperando pior, que a intubação vai ser complicada, porque a gente tem essa condição. O de obstrução, e no O de obstrução, eu quero que vocês pensem, por exemplo, no colar cervical. O colar cervical é um tipo de obstrução. A gente não abre o colar cervical, é a regra, tá? Então o paciente sofreu um acidente, caiu de uma determinada altura, a gente não tem certeza como é que ele está, a gente não vai tirar o colar cervical de saída até que tenha uma avaliação do neurologista, que tenha uma tomografia, e o neurologista vai ter a autoridade para fazer a retirada desse colar cervical e liberar a deambulação do paciente. Só que, olha só que quando chegar na condição que eu tenho que fazer a intubação, o paciente de via aérea difícil e eu preciso abrir o colar, a gente vai abrir, mas vai abrir com técnica, tá? Não vai abrir a torta esquerda. Então, mais para frente eu tenho a descrição da técnica, aí a gente volta nele, só para não perder. A mobilidade cervical, então, artrite reumatoide, espondilite, aquilose, diabetes mellitus, radioterapia cervical, tudo isso vai ser uma dificuldade. Aqui é uma Malampati que vai ficar para vocês, fazer a avaliação de novo. Olha aqui a situação. Tá? Então, a gente vai abrir o colar cervical, mas vai abrir com estratégia se for realmente necessário para fazer a intubação. Qual que é a estratégia? A estratégia é que um profissional vai ficar estabilizando a cervical do paciente, enquanto o outro faz a intubação efetivamente. Então, a gente teve um caso, um paciente, que ele tinha osteosarcoma, tá? Não chegou a ser tratado, não deu tempo, foi muito agressivo, mas ele tinha osteosarcoma e o médico pediu para fazer a mobilização por departamento, tá? Mobilização em bloco. Então a gente não dobrava o paciente, a gente movimentava o paciente em bloco para que não houvesse novas fraturas cervicais, porque ele tinha osteosarcoma, ossos muito frágeis, tá? Então nessa intubação a gente vai tirar o colar cervical, vai colocar um para estabilizar e o outro profissional vai vir para fazer a intubação. É o ideal, tá? Um vai segurar e o outro vai fazer a intubação. Tem que rodar o paciente. Vai rodar o paciente? Show, vai fazer mobilização por bloco. Então vai ficar na cabeça, nessa parte cervical, o outro vai ficar na parte do tórax, o outro vai ficar nas pernas. A gente faz a mobilização de modo coordenado, tá? E coletivo. Todos vão virar para o mesmo lado, todos vão virar para o outro lado para tentar manter. Então é a condição de exceção. A regra é não tira o colar cervical. Não tem jeito. Tem que retirar para fazer intubação, senão a gente vai perder o paciente. Tá, a gente vai fazer com essa técnica. E o ouro, que é o broncofibroscopia, tá? Broncofibroscopia é uma espécie de câmera, como se fosse uma endoscopia, que a gente utiliza para conseguir intubar, para conseguir ver ali onde é que é a glote e a gente consegue passar o tubo com perfeição. Não é a realidade do Brasil, mas é o padrão ouro porque eu tenho mobilização de cervical zero, não mexo na cervical. E aí eu consigo ter uma oportunidade de intubar esse paciente com a melhor qualidade possível, tá? Não é o ideal, não é o ideal. O ideal é intubar, o ideal não é tirar o cervical,
o ideal é entubar com broncofibroscopia. Não tem, a gente volta para aquela técnica que a gente tinha anteriormente. E aí tem o videolaringoscopia. O videolaringoscopia ele é mais difundida, é mais utilizada. A gente tem muitos profissionais que já estão fazendo uso, tá? Ele é zero coxinha, você coloca, ele tem uma câmera na ponta, então você consegue ver exatamente onde é que está a glote, e aí você consegue delinear a movimentação do tubo até chegar na glote, e aí você consegue entubar. Videolaringoscopia, ele é muito utilizado, mas ele ainda não é 100%. Se eu for utilizar ele, eu tenho que tirar o colar cervical para fazer a intubação. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai conversando com a equipe, os médicos, fisioterapeutas, é uma coisa que a gente vai discutindo entre a equipe ali. Então, ó, videolaringoscopia. Esse aqui é o buge, tá? O buge, depois eu quero que vocês leiam com atenção esse material. Esse é o buge. Para que serve o buge? O buge serve para você entubar o paciente com via aérea difícil, tá? Então, para que ele serve? Você nota que na ponta do buge ele tem uma curva anatômica, que ele vai servir para entrar debaixo do paciente, né? Para entrar no paciente e subir, para você conseguir ver onde é que está a glote do paciente. Quando você coloca ele, o tubo já vai ele já vai dar dentro do tubo. Então, se eu conseguir colocar essa ponta do buge dentro da glote do paciente, eu tiro o buge e coloco o tubo ali, a gente faz uma intubação mais fácil, tá? É utilizado até com uma certa relevância, ele é um produto relativamente barato, se a gente comparar com videolaringoscopia ou com fibroscopia, ele é relativamente barato, é uma técnica que é relativamente mais fácil de intubar, e o médico, com paciência, com técnica, consegue fazer essa intubação tranquila. O buge também é algo que você tem que ter perto, ver se a sua unidade tem, para a gente deixar ele como possível de fazer essa intubação. Essa é a máscara laríngea de segunda geração, não é a nossa realidade, tá? Mas ela tem a característica de ter uma ponta de aspiração para suco gástrico. E aí a gente tem o cuff, tá? Galera, pode colocar soro fisiológico ali para insuflar o cuff da máscara laríngea? Galera, não, né? O ideal é que seja ar ali. Você coloca 8, que é uma pré-insuflação, e depois você termina com 15 ml. Mais ou menos a divisão ali de 8, 8, 16. Você coloca 8, depois coloca, completa até dar 15, né? Coloca mais 7, 8 com 7 dá 15. Você consegue ter ali alguma coisa. O Ender ficou muito forte. Tira um pouquinho, vê como é que tá o balonete, como que está o cuff, para deixar aquilo ali confortável e não causar lesão interna no paciente também. E aí a gente vai dar uma certa revisada agora, tá? Falei de intubação orotraqueal, IOT. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em bomba de fusão. Eu tenho que pensar em droga de manutenção, tá? Bomba de fusão, ela vai calcular a medicação que vai ser infundida no paciente. Então, o paciente vai ficar infundindo 10 ml hora. A gente não vai deixar isso no soro, tá? É proibido. A gente tem que utilizar a bomba de fusão. A gente programa a bomba de fusão, fica correndo 10 ml hora ali. A gente vai estabilizar o paciente. Eu tenho que pensar em ventilação mecânica. Eu tenho que pensar em organizar a equipe. Eu tenho que pensar no tubo. Eu tenho que pensar no laringo, posicionamento, coxinho, droga de ataque, sondas, relatório e AVC. Tá? Então, falou de intubação. A gente tem que falar tudo isso. Bora para aí. Aí ficou a ventilação mecânica que faltou abordar com vocês. O que eu vou fazer? A ventilação mecânica eu vou abordar na semana que vem, no sábado, com vocês. Então, sábado, vou ter todos vocês ao vivo. Vou torcer para conseguir gravar, né? Com esse computador aqui eu consigo funcionar bem. E a gente vai falar sobre ventilação mecânica. Por quê? Porque é mais complexo, tá? Eu não vou passar por cima, eu vou falar exatamente o que é cada ponto e como a gente faz a utilização e os parâmetros iniciais de uma ventilação, quanto que cada ponto funciona, e aí a gente consegue ter um entendimento muito mais aprofundado sobre a ventilação mecânica na próxima semana. Então, por hora é isso. O material está com vocês, material lá do PowerPoint. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês. Eu quero que vocês tirem as dúvidas de vocês. E na semana que vem a gente vai aprofundar em ventilação mecânica mesmo. No ventilador mecânico. Nas técnicas de ventilação mecânica. De uma forma mais aprofundada. Show de bola? Obrigado. Bom abraço para vocês. Espero que vocês curtam.